Em entrevista concedida à RBS-TV, um professor de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul comentou a proposta da deputada Lisiane Bayer de que se ensine criacionismo em escolas públicas. Várias vezes deixei claro em meu blog que muitos criacionistas, incluindo os associados da Sociedade Criacionista Brasileira, entre os quais eu me incluo, discordam de propostas dessa natureza. Mas a argumentação do professor é por demais rasa e até injusta. Melhor seria terem convidado um criacionista esclarecido para explicar por que o criacionismo não deve ser ensinado em aulas em escolas públicas, e não apenas um professor cujas opiniões revelam desconhecimento das discussões sobre esse tema. Faltou o contraponto, como pede o bom jornalismo. O professor começa com o lugar comum de que criacionismo é religião e deve ser relegado ao seu gueto, ou digo, à igreja. Ainda que o criacionismo seja um fenômeno cultural, para ele não deve sequer ser ensinado em escolas. Ele diz que a função da escola é trazer o conhecimento científico para a população. Ok, mas instantes depois, ele defende o ensino de uma teoria segundo a qual a vida teria surgido da não-vida há bilhões de anos e se tornado mais e mais complexa ao longo do tempo. O professor omite o fato de que essa ideia pertence ao campo da filosofia, o naturalismo filosófico, e não à ciência propriamente dita. O macroevolucionismo naturalista não pode ser submetido à investigação científica e, portanto, seguindo o argumento do professor, também não seria ou não deveria ser ensinado em aulas de ciências. O docente diz que falta tempo para ensinar tantos conteúdos e que, portanto, não haveria espaço para o criacionismo. Essa é boa. Ele é educador e deveria saber que a melhor forma de se aprender a pensar, e não apenas memorizar conteúdos, é analisando o contraditório, em lugar de empurrar a teoria da evolução, com todas as suas insuficiências epistêmicas, goela abaixo dos alunos, por que não promover um ensino crítico da evolução? Aliás, por que não promover o ensino crítico da própria ciência, como estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em lugar de endeusar a ciência? Apoiando o argumento do convidado, a entrevistadora diz que a ciência trabalha com evidências e o criacionismo com fé, e reforça o lugar comum de que o assunto se trata da polarização entre ciência e religião. Mas isso é falso. Teoria da evolução não é sinônimo de ciência, tanto quanto o criacionismo não é sinônimo de religião. A teoria da evolução conta com evidências científicas, pelo menos no que se refere à chamada microevolução, mas mistura um bocado de filosofia naturalista em seu modelo. O criacionismo não, tem também sua base teológica, filosófica, mas afirmar que o modelo não conta com evidências é desprezar as descobertas da biologia molecular e da bioquímica, que apontam para um design inteligente e para a complexidade irredutível, e desprezar também as descobertas da geologia catastrofista, que mostra evidências de um dilúvio e de uma coluna geológica não necessariamente tão antiga. Há muitos cientistas sérios discutindo essas evidências. Por que certos setores da mídia e certos professores insistem em ignorar isso? Deixando de lado o componente filosófico dos dois modelos, criacionista e evolucionista, é perfeitamente possível discutir e analisar as evidências apresentadas por ambos os lados. Dizer que a questão se resume à ciência versus religião é evitar o debate e blindar o evolucionismo. Pior mesmo é um professor universitário dizer que a religião trabalha com o emocional e com a crença e a ciência trabalha com a razão e a evidência. Isso é um absurdo. Primeiro porque cientistas não são máquinas. Eles possuem pressupostos, preconceitos, subjetividades, opiniões, cosmovisões, e isso tudo certamente interfere na forma como eles veem as coisas. Seria bom que o professor estudasse um pouco Thomas Kuhn. Segundo, porque teólogos estudam, sim, evidências e usam, e muito, a razão e ferramentas científicas. Eu dediquei 5 anos a um mestrado em que estudei hermenêutica, ciência e religião, sociologia, arqueologia bíblica, antropologia e outras disciplinas. Mestrado em quê? Teologia. O professor deve estar pensando em certas religiões emocionalistas que não dão valor ao estudo acadêmico. E, mais uma vez, ele cai no lugar comum. Ele cita o encantamento de Einstein com o fato de o universo ser inteligível e, sem querer, dá um tiro no próprio pé, colocando em xeque sua defesa do naturalismo. Essa é uma grande questão. Como explicar o fato de que nosso cérebro, nosso intelecto, consegue entender o universo e a realidade que nos cerca? Se somos apenas um ajuntamento fortuito de moléculas, por que devo aceitar as conclusões desse cérebro simiesco? Por que devo crer que a massa cinzenta de átomos e moléculas que compõem o cérebro do entrevistado da RBS está fazendo uma análise correta do assunto sobre o qual ele falou? Para o docente, não há como conciliar ciência e religião. Mas ele deveria dizer isso para Galileu, Copérnico, Kepler, Newton, Pascal, Pasteur, Collins e tantos outros. O que ele deveria ter dito é: não se pode conciliar naturalismo filosófico ateísta com a cosmovisão bíblico-criacionista. Aí sim, ele estaria coberto de razão. Mais uma pérola do mestre.
A biologia fala que a vida apareceu nesse planeta há 13,5 bilhões de anos. Não, a biologia não diz nada sobre isso. Os biólogos se ocupam da vida e só podem estudar a vida que eles têm ao alcance dos olhos, das mãos, do microscópio. Quem afirma que a vida apareceu neste planeta são os evolucionistas e sua teoria. Novamente, o professor confunde um modelo hipotético com uma área da ciência empírica. E o entrevistado termina apoteoticamente sua entrevista com uma frase de efeito, afirmando que os que defendem o criacionismo são adultos professando crenças infantis. Essa entrevista quase desastrosa e totalmente parcial ajudou a afirmar minha convicção de que o criacionismo não deve realmente ser ensinado nas escolas públicas. E um dos motivos que me convencem disso é o risco de que ele seja ensinado por professores como esse.